palavra sobre o reino de Deus e a igreja como uma comunidade do reino de Deus. Qual é o significado desse termo tão importante na Bíblia, reino de Deus ou reino dos céus, que são palavras sinônimas? Que promessas estão incutidas nessa grande ideia bíblica chamada reino de Deus? Será que o reino de Deus tem mais de uma dimensão? Coisas que acontecem agora, coisas que acontecerão no futuro? Quais são os sinais do reino de Deus na história? Como a gente pode percebê-lo, que ele está chegando de alguma forma? Bem, os evangelhos registram que nenhum outro assunto mereceu tanta atenção de Jesus quanto o reino de Deus. Essa expressão aparece mais de 110 vezes no Novo Testamento. E o ministério de Jesus ele pode ser descrito e resumido pelas seguintes palavras registradas em Mateus e Marcos. E Jesus percorria todas as aldeias e cidades, convocando todas as pessoas ao arrependimento. Para quê? Para que elas pudessem entrar no reino de Deus. Qual o significado, então, do reino de Deus? Reino é uma expressão que ela denota autoridade e governo. Em termos simples, o reino de Deus equivale ao domínio de Deus sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, neste mundo, nesta era atual e na era que virá. E qual é a promessa do reino de Deus? É evidente que, muito embora Deus seja soberano sobre todas as coisas e sobre todo o universo criado, o seu domínio, isto é, a execução da sua vontade, ainda não é completa. De modo que muitas coisas acontecem no nosso mundo que contrariam a perfeita vontade de Deus. Mas haverá um tempo, um dia, quando Deus exercerá o seu domínio em toda a perfeição. E essa grande esperança cristã, o novo céu, a nova terra, será de fato uma realidade. Esses fatos são apontados na Bíblia, em Apocalipse, em Efésios, em Coríntios e muitos outros lugares. Os profetas do Antigo Testamento, eles afirmaram que Deus é tanto um rei, já agora, quanto ele se tornará um rei em Jesus, no novo céu e na nova terra. O Novo Testamento fala de uma era que virá, a era vindoura, e do mundo que virá, o mundo por vir. E o reino de Deus, então, será consumado nesse mundo que virá. E todos os filhos de Deus estarão à mesa da comunhão para a celebração final. Será que o reino de Deus tem mais de uma dimensão? Sim, ele tem. O reino de Deus que será consumado no futuro, escatológico, ou seja, no final da história e dos tempos, já está inaugurado agora pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Jesus é o portador do reino de Deus, ele veio trazer o reino de Deus. E em Cristo, todos nós que experimentamos o novo nascimento, os primeiros frutos da ação soberana de Deus na história e universo, nós já podemos desfrutar dessas primeiras dimensões, os primeiros sinais do reino de Deus. É por essa razão que a gente pode dizer que a vida cristã, ela se processa numa dinâmica entre o que já acontece e o que ainda não acontece. Por exemplo, nós já somos filhos de Deus, mas nós não fomos ainda plenamente transformados à imagem de Deus. O diabo, ele já está vencido, mas ele não está totalmente impedido de atuar no nosso mundo. Nós já estamos em Cristo como uma posição espiritual, mas a nossa natureza humana ainda nos possibilita pecar, e porque a nossa natureza humana ainda não foi completamente erradicada de nós. Nós já recebemos a vida abundante que é em Jesus, a vida eterna, mas nós ainda não fomos completamente livres das vulnerabilidades do nosso corpo mortal. Então, considerando que o reino de Deus é o domínio e o governo de Deus, em primeiro lugar, esse reino, ele deve se estabelecer dentro de nós, ele nasce de dentro para fora, para que depois, então, de forma gradativa, ele vá se estabelecendo à nossa volta, ao nosso entorno. Jesus ensina que o reino de Deus não vem com uma aparência visível, ele não é um reino político, de modo que os discípulos não devem ficar procurando onde está o reino de Deus, pois ele está dentro de nós, dentro de cada um dos discípulos de Jesus. Mas Jesus também disse que nós deveríamos orar e pedir para que Deus enviasse ou viesse, o reino de Deus viesse sobre nós, e que a sua vontade fosse feita aqui na terra como ela é feita no céu, ou seja, de forma plena. E nesse caso nós podemos e devemos esperar os sinais do reino de Deus na história.
o que o reino de Deus está no controle soberano da história e manifestando a sua glória não somente nos seus discípulos, mas também através dos seus discípulos, daqueles que o buscam. E será que o reino de Deus tem os seus sinais na história? As primeiras palavras públicas de Jesus no seu ministério deram conta de que ele havia dito que o reino de Deus havia sido inaugurado nele e com ele. Jesus chama para si o cumprimento da profecia messiânica, a promessa de um reino vindouro de paz e justiça, proclamada, por exemplo, por Isaías. Os sinais realizados por Jesus, os seus milagres, foram confirmações de que ele era mesmo o Messias prometido lá no Antigo Testamento e que também foi falado no Novo Testamento. A igreja, então, ela é responsável por dar continuidade ao ministério terreno de Jesus. É por isso que ela é chamada a comunidade do reino. Ela deve fazer as mesmas obras de Jesus. Evidentemente, nós não estamos falando de andar sobre as águas, ou multiplicar pães, ou acalmar tempestades, ou fazer murchar uma figueira, por exemplo, pois nem mesmo os apóstolos fizeram essas coisas. Então, do que estamos falando quando falamos que a igreja deve fazer as mesmas obras? Bem, a igreja deve levar salvação, porque foi isso que Jesus fez, a reconciliação do ser humano com Deus. A igreja deve levar libertação ao mundo, a libertação da escravidão, dos poderes e do império das trevas. A igreja deve ter uma mensagem de restauração, ou seja, a reconstrução da vida humana e do ser humano em todas as suas dimensões. Mas então, quando a Bíblia fala em mundo, o que a Bíblia está falando de fato? Bem, mundo na Bíblia está falando de 3 significados. Primeiro significado de mundo é a criação, o mundo natural, o mundo criado por Deus. E esse é um mundo bom, a criação de Deus é boa. Há um outro significado que é mundo como um sistema anti-Deus, um espírito de época, um sistema de vida anti-Deus. E esse é um mundo mau. Mas a Bíblia também chama o mundo de humanidade, a humanidade que Deus amou. Então, o propósito eterno de Deus é o estabelecimento do seu reino, o seu domínio de fato, de direito, sobre todo o mundo, em todas as suas dimensões. Então, todos os cristãos esperam um dia que a Terra, o nosso planeta, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, conforme foi profetizado lá no Antigo Testamento pelo profeta Abacuque. Então, a Igreja de Jesus possui um papel extraordinário na concretização deste propósito. A Igreja de Jesus é a parte do mundo, da humanidade, que submissa ao domínio de Deus e responsável por sinalizar o reino de Deus na história. É fato que a igreja não está implantando o reino de Deus, pois ele será implantado na sua plenitude na eternidade que está chegando, quando o Filho do Homem vier com todo o seu poder e glória. Mas a igreja está anunciando o reino de Deus e convocando as pessoas ao arrependimento para que elas possam entrar e fazer parte deste reino. E enquanto anuncia esse reino, o reino de Deus, a igreja também é um sinal de que este reino está presente já na nossa era. Que Deus abençoe você, que você compreenda e viva o reino e os valores do reino, e que você viva inclusive na comunidade do reino, a Igreja de Jesus Cristo.